Neste vídeo, eu mostrarei uma pesquisa eleitoral realizada no estado de Minas Gerais, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas. Então, o primeiro cenário, a primeira pergunta do questionário é uma pergunta espontânea. Então, os entrevistados teriam que lembrar o primeiro nome. Não sabe ou não opinaram 53%, ninguém branco ou nulo 6%, Lula com 20%, Jair Bolsonaro 15%, Romeu Zema 3%, Tarcísio de Freitas 2%, outros candidatos agregados fariam 0% e outros nomes citados ficaria quase com 1%. A base de eleitores entrevistados nesta pesquisa é de 1.505 eleitores. E a margem de erro nesta pesquisa é de 2,6 pontos percentuais. Estimulada o primeiro cenário, não sabem ou não opinaram 5%, nenhum branco ou nulo 6%, Lula com 37%, Jair Bolsonaro 32%, Romeu Zema 15%, Ratinho Júnior 4%, Ronaldo Caiado 2% e Renan Santos 1%. Aqui nós temos o cruzamento demográfico do primeiro cenário. Nós temos aqui mostrando uma vantagem muito grande no sexo feminino, Lula com 42%, Jair Bolsonaro com 28%, o Romeu Zema fazendo ali os 15%, o Romeu Zema um pouco distante do Jair Bolsonaro e do Lula nos cruzamentos demográficos. Aqui eu posso mostrar também como o sexo masculino, que há um empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro, Lula com 31% e Jair Bolsonaro com 36%. Entre os mais jovens, o Lula tem uma vantagem pequena dentro da que nós consideramos a margem de erro, inclusive das cotas demográficas. As cotas demográficas, quanto menor a margem, o número de entrevistados, maior a margem de erro. Então, eles estão tecnicamente empatados entre os mais jovens. Então, o Lula teria 38% e o Jair Bolsonaro 32%. De 25 a 34 anos, eles estão empatados, praticamente numericamente aqui. Lula com 33% e o Jair Bolsonaro 32%. De 35 a 44 anos, o Lula teria 33% e o Jair Bolsonaro também 33%. 45 a 59 anos, 35% e o Lula teria 35% e o Jair Bolsonaro 33%. Já os idosos, 60 anos ou mais, Lula teria uma vantagem muito grande em relação aos outros candidatos. Lula teria 42% e Jair Bolsonaro 28%. No ensino fundamental também tem uma vantagem muito grande para o Lula, 42%, e o Jair Bolsonaro 25%. No ensino médio há um equilíbrio de 31% de Lula e Jair Bolsonaro 34%. Ensino superior, o Jair Bolsonaro tem uma leve vantagem devido à margem de erro ser maior nesse campo aqui, né, nessa cota demográfica. Então, o Jair Bolsonaro teria 37% e o Lula 29%. Aqui a ocupação de trabalho, ele está economicamente ativo ou não. Então, o Lula, quando não, a pessoa não está economicamente ativa, tem uma vantagem grande em relação ao Jair Bolsonaro, de 42%, e Jair Bolsonaro, 28%. E nós mostraremos também o cenário 2, sem Jair Bolsonaro. Então, não sabe ou não opinaram 7%, nenhum branco ou nulo 8%, Lula com 37%, Romeu Zema 24%, Tarcísio de Freitas 18%, Ratinho Júnior 4%, Ronaldo Caiado 2% e Renan Santos 1%. Aqui nós podemos perceber também que o Romeu Zema, por ser governador do estado de Minas, tem uma vantagem em relação ao Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, e o Lula tem uma vantagem muito grande
em algumas cotas demográficas, como no sexo feminino, nos idosos acima de 61 anos, tem uma vantagem entre os mais jovens, e um certo equilíbrio aqui entre de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos e de 45 a 59 anos. No ensino fundamental, como sempre, Lula tem uma vantagem maior em relação aos outros candidatos, um equilíbrio no ensino médio, já que a margem de erro aqui, novamente, como eu falo, é maior do que aquela margem de erro geral de 2,6%, e o ensino superior também um equilíbrio entre Lula, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas. Economicamente, pessoa economicamente ativa tem uma vantagem, Lula, e não economicamente ativa, Lula tem uma vantagem muito grande em relação a Romeu Zema e Tarcísio de Freitas. Num segundo turno, Lula e Tarcísio não sabem ou não opinaram, 7%, nulo branco, nenhum branco, nulo, 9%, Lula com 43% e Tarcísio de Freitas com 42%, também empate técnico. Não sabem ou não opinaram, Lula e Romeu Zema, Lula versus Romeu Zema, não sabem ou não opinaram, 6%, nenhum branco ou nulo, 8%, Romeu Zema 48%, Lula com 39%. Avaliação do governo federal. Lula é desaprovado ainda em Minas Gerais, mas claro, lembrando que a margem de erro ele está tecnicamente empatado entre a aprovação e desaprovação, ok? Então, ele teria uma desaprovação de 52% e aprovação de 45%. Não souberam, não opinaram, 3%. Em relação, uma coisa interessante é que a desaprovação teve uma queda de aproximadamente 5 pontos percentuais e a aprovação aumentou 6 pontos percentuais de outubro de 2025 em relação a abril de 2025. Então, há um crescimento da aprovação realmente em vários estados, inclusive no estado de Minas Gerais, do presidente Lula. Aqui também nós podemos perceber as cotas demográficas e alguns pontos importantes é que no sexo masculino ele tem uma desaprovação de quase 60%. E no sexo feminino ele teria um equilíbrio. Aqui, entre os mais jovens, o equilíbrio, de 25 a 34 anos, ele acima de 25 anos até 59 anos, ele tem uma desaprovação relativamente grande, e entre 60 anos ou mais, ele também, novamente, volta ao equilíbrio. Ele tem uma aprovação no ensino fundamental, a desaprovação grande entre pessoas do ensino médio e também do ensino superior. Pessoas economicamente ativas, né, da ocupação de trabalho, eles estão equilibrados. E aqui, religião, eu não falarei neste momento. Se você gostou desse tipo de análise e quer seguir o nosso canal, né, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo e nós podemos fazer outras análises de pesquisa. Mandem aqui nos comentários qual pesquisa vocês querem que eu comente, inclusive com as cotas demográficas. Grande abraço a todos.